Bom, muito bom dia então, turma 19/TF09, o professor Bruno Steffens diretamente aqui da escola para mais uma aula para vocês, tá? Estou gravando essa aula aqui por conta, né, de que os alunos não vieram hoje, mas eu sei que vocês vão assistir normal aí e fazer o formulário que vocês têm que fazer toda semana. Lembrando que hoje é a penúltima aula do curso, semana que vem é a última aula, tá? Então quem puder vir semana que vem, por favor, venha para a gente estar aí se despedindo, para a gente estar aí finalizando as nossas atividades, tá legal? Então façam o possível aí para estar vindo semana que vem, belezura? Nada, vou começar a aula de vocês aqui compartilhando uma tela, vamos lá. Minha câmera está travando um pouco aí, mas o meu áudio está saindo normalmente, certo? Então, vamos colocar aqui um compartilhamento de tela para a gente aprender a nossa aulinha de hoje. Muito bem. Hoje, meninada, a gente vai estar falando um pouquinho sobre ética na farmácia, que é o penúltimo capítulo do livro de vocês. Tá? O que significa ética? Essa palavrinha bonitinha que vocês estão vendo aí. Então vamos lá, vamos começar a estudar um pouquinho sobre ética na farmácia, tá? Para vocês aí entenderem e também, quando forem aí trabalhar na área, vocês poderem conhecer ao certo o que significa essa palavrinha. Só para recapitular, na aula passada a gente falou, né, um pouquinho sobre imagem profissional, as posturas e vestimentos, atitudes e comunicação. Então eu passei essa aula para vocês, aula retrasada, né, porque a aula passada foi de currículo, e nessa aula aqui que está na tela, eu passei para vocês sobre imagem profissional, sobre como que o atendente de farmácia ele deve se portar, tá legal? Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre ética na farmácia. Uma aulinha mais curta para vocês aí, como final de curso, tá certo? Lembrando sempre que se precisar, é só me contactar lá na internet, me contactar lá no meu contato do Zap, que aí eu já tiro as dúvidas de vocês. Muito bem. Vamos falar um pouquinho também sobre sigilo de inscrição e o que é separar o pessoal do profissional. Gente, ética, olha só, essa palavrinha bonitinha está destacada em vermelho aí, ó. Ética significa correto, fazer o certo. Quando a gente fala ética na farmácia, a gente diz que é quando a gente trabalha corretamente, tá? Olha lá, ou seja, se o atendente de farmácia souber respeitar e agir corretamente perante seus clientes e colegas de trabalho, estará agindo com ética. Então, gente, olha só, é saber se portar, né, no ambiente de trabalho. Nesse caso, olha só, agir corretamente perante seus clientes e também os colegas de trabalho. Quando a gente está agindo corretamente, sabendo respeitar, sabendo fazer todas as características que são comuns ali para o meio de farmácia, para todo tipo de meio também profissional que a gente pode falar que a gente está agindo com ética, que é correto. Tá certo? É falar o que é correto, é fazer o que é correto. Então vocês vão trabalhar muito com ética. Isso aqui é o significado dessa palavra, tá? Por quê? Porque olha só, na farmácia existem diversas diferenças. A farmácia é um estabelecimento comercial que não vai ter ali, por exemplo, uma classe em específico que vai poder estar sendo atendida numa farmácia. Ah, essa farmácia aqui ela só atende pessoas de nível alto, de classe alta, classe média, né? Só atende pessoas universitárias. Isso não existe. Na farmácia existem várias diferenças. Olha só, pessoas de culturas diferentes, escolaridades diferentes, religiões diferentes, a etnia, a cor, a criação, idade, família, ponto de vista político e financeiro, raça. Então, é um ambiente onde que pode ir qualquer tipo de pessoa. Não existe diferença nessa questão da farmácia. Quando você age com ética, é agir com respeito perante qualquer uma dessas pessoas aí, ó. Qualquer característica dessas pessoas que vocês estão vendo na tela, tá? Isso a gente diz pessoa estar agindo com ética. Ela não vê diferença nessas pessoas. Então a pessoa, ela vai o quê? O atendente de farmácia vai agir com respeito, vai agir corretamente perante qualquer tipo de diferença dessas que vocês estão vendo aí, tá? Então, da mesma forma que eu vou atender bem uma pessoa de uma religião igual a minha, eu vou atender uma pessoa de religião diferente da minha, uma pessoa de cor diferente da minha, situação financeira diferente da minha, a visão política, a escolaridade, tá? Então, tudo isso para vocês entenderem que vocês não podem nunca agir diferente perante cada pessoa, tá? Claro que vocês tiveram aquela aula lá de tipos de cliente que vocês aprenderam como lidar com cada tipo de cliente.
Mas nesse caso aqui, é quando a gente fala sobre ética, respeito, consideração, tá certo? A gente chama segredo de confessionário. O que significa essas duas palavrinhas aí, segredo de confessionário? Vocês estão vendo aí essa imagem dessa menina confessando? Para quem é da religião católica, né? Os católicos, eles confessam com o padre. Hoje em dia não é desse jeito aí mais, ó. Que a pessoa vai lá, ajoelha e fala tudo e o padre está dentro de uma guaritinha, né? E que o padre não consegue saber quem é a pessoa e a pessoa não consegue saber quem é o padre. Isso não existe mais, né? Hoje o confessionário aí, hoje quem confessa com o padre é frente a frente, numa mesa, né? Olho no olho. Mas por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque olha só, o atendente, vocês aí, quem for trabalhar numa farmácia, vocês vão ter acesso a dados do paciente, tá? Alguns dados muito sigilosos. Então, nesse caso, sigilo e respeito acima de tudo. Quando a gente fala segredo de confessionário, por quê? Porque o padre que está ali escutando a confissão, ele guarda segredo para si. Ele não sai espalhando. Pelo menos é o que manda a igreja, né? Então, nesse caso, o padre vai absolver os pecados ali, mas fica o segredo para ele. Então, tem gente que quando vai confessar, tem coisas ali que nem a família sabe. Nem o esposo, a esposa, o filho, a filha. É coisa que essa pessoa vai confessar apenas para uma pessoa em específico, no caso o padre. Então, nesse caso aqui, eu quero dizer o seguinte, que o atendente de farmácia ele pode ter acesso aí a dados muito sigilosos, tá? A dados muito importantes do paciente. Vocês, então, têm que agir com esse sigilo e com respeito, tá? Isso não pode sair, isso não pode ser divulgado. Vocês têm que tomar muito cuidado, gente, certo? Então, o que está lá é segredo de vocês, tá? Então, vocês não podem sair espalhando, comentando com as pessoas. Então, a mesma coisa, por exemplo, se uma pessoa estiver doente, ou uma pessoa, por exemplo, tiver uma situação um pouco complicada, vocês estão sabendo daquela complicação daquela pessoa, vocês estão ali cientes de que aquilo é um problema sério, e nesse caso, vocês saem espalhando isso, tá? Isso não pode. Eu vou estar dando alguns exemplos para vocês aqui. Então, olha só, sigilo é segredo, é o que se mantém oculto, isso que eu peguei no dicionário online, tá? Olha lá, sigilo é igual segredo, o que se mantém oculto, o que não se mostra, nem se conhece, tá? Acontecimento ou coisa que não pode ser revelado ou divulgado. Então, parando aí, né? A gente fala que sigilo é quando você mantém segredo de uma coisa. E respeito é o sentimento que leva alguém a tratar outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, tá? Não é diferente, é deferência, tratar de igual para igual. Consideração ou reverência, respeito pelas mulheres, por exemplo, tá? Então, respeito é quando você quer ser tratado de uma forma parcial, de uma forma com total grande atenção e profunda deferência. Quando você quer ser tratado assim, você exige respeito, não é? Quando você respeita uma pessoa, é tratado da mesma forma. Então, sigilo e respeito significam essas características aí. Por exemplo, olha só, uma doença grave. Então, vamos supor que vocês conhecem algum amigo, vizinho, parente que tem uma doença grave. Tá? Por exemplo, essa menina aí está com câncer, dá para perceber. É nítido porque ela está careca. Então, ela está ali com pouco cabelo, com certeza fazendo uma quimioterapia, um tratamento aí mais agressivo. Então, vamos supor que chega uma pessoa dessa que conhece vocês. Tá? E aí, você está atendendo ela, você descobre que essa pessoa tem câncer, que ela está passando uma quimioterapia um pouco pesada, e a pessoa vai embora. Daí a pouco você vai e comenta lá no grupo da família, comenta lá no grupo dos amigos. Olha, fulano de tal, ela está com câncer. Vocês estão sabendo disso? Veio aqui hoje na farmácia, né? Veio comprar um medicamento. Então, nesse caso, não é agir com sigilo, não é agir com respeito, tá? Mesma coisa se vocês não conhecem essa pessoa. E tipo assim, ficar de cochicho na farmácia. Ó, você viu aquela menina lá, ela tem câncer, tão novinha. Né? O que será que está acontecendo? Tudo bem, a gente comenta muitas vezes isso. No nosso inconsciente, a gente acaba fazendo isso toda hora. Mas isso não é legal, né, pessoal? Isso não é agir com ética. Isso não é agir corretamente. Olha a gravidez. Vamos supor que essa menina que vocês estão vendo na tela aí é uma vizinha de vocês de 15 anos. Aí vocês descobrem, né, que a vizinha de vocês está grávida. Ela foi na farmácia porque ela foi acreditando que quando ela for lá falar que está grávida ou pedir um teste de gravidez, por exemplo, ela vai confiar em vocês atendentes. Ela vai confiar ali um segredo dela. Por isso que é um segredo de confessionário. Vocês não podem sair espalhando isso. Aí vamos supor, beleza, atendi essa menina aqui. Aí eu chego em casa no fim da tarde. Mãe, pai, vem cá. Sabe aquela vizinha, aquela menina, né? Que a gente sempre fica vendo ela na rua com um monte de mocinho?
Então, engravidou. Foi lá na farmácia hoje, comprou lá o teste de gravidez, deu positivo. Então, isso não é legal. Isso degrine a imagem de uma pessoa, tá? Às vezes essa menina aí, ela está escondendo isso dos pais dela. Mas ela foi na farmácia, ela foi lá fazer o quê? Ela foi se abrir. Ela foi ali, né, expor toda essa preocupação dela, porque ela confia que ali tem um profissional que vai atendê-la, que vai guardar segredo. Olha um dependente químico. Vamos supor que é uma pessoa que é dependente química, independente se é álcool, drogas, né? E vocês conhecem. Essa pessoa está buscando o quê? Ela está buscando ali uma ajuda, talvez na farmácia, está buscando um medicamento. E vocês descobrem que essa pessoa é dependente química. Às vezes ela esconde isso, né? Olha como é que ela está escondida, né? Ela esconde isso da família, esconde isso dos amigos, das pessoas próximas. Então, nesse caso aqui, é muito ruim, né? Se essa pessoa for exposta de uma forma muito agressiva. Isso acontece muito. Pessoas sendo expostas o tempo todo. Por exemplo, a gente vê muita questão na internet de vídeo de namorados, né? Que gravam intimidades e aí depois solta, né, nos grupos, espalha. Isso não é agir com ética nem respeito. Isso é um crime, se for ver. Tá? Então, degrina a imagem de uma pessoa. Olha o gênero. Aqui está a foto da Ivana, né? A novela acabou de passar ontem, questão da Ivana, né? Que nasceu mulher e agora, nessa questão aqui da novela, ela sempre se viu num corpo de homem. E aí então ela tem uma mudança de gênero. Passou de Ivana para Ivan. Então, nesse caso, vamos supor que chega uma pessoa dessa na farmácia. Vocês vão tratar indiferente? Tá? Então, nesse caso, olha só. Vocês viram no quem assistiu a novela, né? Que a Ivana aí, ó, ela sofreu muito preconceito. Porque ela não conseguiu emprego, até a própria família dela estava contra. Então, assim, é difícil, é muito difícil, é complicado. Mas vocês não podem tratar com diferenças. Tem que tratar com total sigilo, total respeito. Essa menina pode, por exemplo, estar querendo ir na farmácia para tirar alguma dúvida sobre o hormônio, porque ela quer tomar o hormônio masculino, né? E se vocês passarem isso adiante para as pessoas, pode ser que ela seja assim muito deprimida na questão da imagem dela. Tá legal? Ó, violência e maus tratos. Então vocês conhecem lá uma amiga de vocês que está sofrendo violência, maus tratos. Ela vai na farmácia comprar um curativo, ou ela vai na farmácia comprar um medicamento. Vocês estão cientes da situação. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão espalhar essa notícia. Isso é muito triste, é muito ruim. Tá? Não pega bem. Então fica a dica para vocês aí. Cuidado, né? Essa questão de ética é muito sério. Vocês têm que agir com total ética e total sigilo perante ali as confissões do paciente de vocês. Na página 71, vocês vão ver no livro de vocês aí, Desenvolvimento Pessoal, que eu peguei algumas partes de uns textos lá, tá? Que eu achei bem interessante. Vamos ler junto. Olha só. O atendente de farmácia deve entender que, quando um cliente revela uma informação pessoal, não significa que o fez por considerar um amigo íntimo, mas porque essa informação é fundamental para um atendimento adequado. Então a pessoa, quando ela vai na farmácia expor ali alguma informação, expor algum dado, alguma situação, não é porque ela acha que você ali é um amigo íntimo, tá? Ela está falando aquilo porque ela sabe que para que ela tenha um atendimento adequado, vocês vão saber ouvir e guardar segredo, tá? E manter sigilo. Então a pessoa, igual eu falei, tem muitas vezes que pessoas não vão conseguir nem expor para a família, mas vão expor para vocês, atendentes de farmácia. Então tem que haver total sigilo e total respeito aqui. As consequências da transmissão de uma situação pessoal de um cliente pode ser gravíssima. Então, olha só, né? Pode ser muito grave isso. Quando vocês transmitem uma informação pessoal de uma pessoa, vocês espalham, por exemplo, uma notícia de uma pessoa, né? A Débora entrou online aqui. Bem-vinda, Débora. Bom dia. Então, olha só, a gente está falando um pouquinho aqui sobre ética na farmácia, tá? Então, olha só, as consequências da transmissão de uma situação pessoal de um cliente podem ser gravíssimas. Aqui significa o seguinte: vocês sabem de uma informação de um cliente, tá? E vocês expõem isso de uma forma muito ampla para as pessoas saberem. Se a pessoa, por exemplo, levar por uma má fé, pode ser que essa pessoa que você contou esse segredo aí espalhe isso geralmente. Pode ser que coloque em grupos de WhatsApp, né? Tudo isso. Então as consequências podem ser graves. Lembra da menina grávida que eu falei? Pois bem, por exemplo, vamos supor que vocês espalham que a menina está grávida. Só que o pai e a mãe dessa menina não sabe disso. E chega no ouvido do pai e da mãe. Pode ser que essa menina seja totalmente reprimida pelos pais, ela possa sofrer ali
violência, né? Pode ser que ela possa ser expulsa de casa. Então, a transmissão disso, a transmissão de você não conseguir guardar o sigilo e o respeito e espalhar uma notícia dessa, tá? Por algum grupo, e isso cair na família dessa menina, é muito sério. Por fim, olha só, é dever, acima de tudo, do atendente de farmácia, que essas informações sejam mantidas em segredo. Então, todas as informações que vocês têm do paciente, dado, endereço, telefone, às vezes uma situação, uma queixa, um comentário, tem que ser guardado em segredo. A não ser que, vamos supor, a polícia está, sei lá, fazendo algum acompanhamento, o que mais? Alguma informação, né, que precisa ser repassada com autoridades aí. Então, nesse caso, vocês têm que passar. Pela lei, vocês têm que passar. Aí não tem como manter sigilo. Se a polícia for lá falar assim, quero saber do endereço dessa pessoa aqui, vocês têm que fornecer, tá? Mas, no caso, vocês têm lá todos os dados do cliente, todas as informações do cliente. Tem que guardar para vocês. No caso ali, para a farmácia. Certo? Perante colegas de trabalho, familiar e amigo, vocês têm que ser discretos. Tá? Então, agir com discrição. Sejam discretos. Está sabendo de alguma informação? Está vendo que uma pessoa está bem diferente ali na farmácia? Pode ser uma mudança de gênero, pode ser uma menina de 12 anos que engravidou. Então, assim, sejam discretos. Não fica cochichando, não fica de olho, não fica tipo, comentando, vem cá todo mundo, olha lá, olha lá quem está lá na frente. Tá? Vocês não podem agir de uma forma muito agressiva nesse caso. Então, vocês têm que manter discrição, certo? Olha só, discreto, reservado nas palavras ou comportamentos. Então vocês têm que ser reservados, tá? Vocês se comportam de maneira reservada. Guardem privacidade. Então, nesse caso aí, o que acontece? Muitas vezes, eu já presenciei, por exemplo, pessoas que às vezes são, né, tipo, transgênero, pessoas que sofrem algum tipo de violência. Aí a gente fica assim, vem cá, fulano, vem cá, tá vendo aquela pessoa lá na frente, Aquela pessoa lá na frente, lá, ela sofre violência. Olha, é transgênero, né, ela tá grávida, usa droga, tem uma doença. Então, assim, isso aí dá muito na cara. Vocês têm que ser mais discretos. Se vocês sabem disso, vocês não podem, tipo, se mostrar que vocês sabem. Vocês têm que fingir que não sabem de nada. Então, isso é ser discreto, tá? Algumas situações que a gente considera constrangedora, tá? Para vocês agirem com total discrição aqui, sigilo e respeito. Por exemplo, uma mulher comprando absorvente ou um sabonete íntimo com um atendente homem. É uma situação um pouco ruim, não é? Você que é mulher aí que me assiste, quando você vai comprar um absorvente, um sabonete íntimo, aí tem aquele atendente que é homem. Fica uma situação um pouco chata. É igual quando vocês vão no médico ginecologista. Também fica uma questão meio estranha. Mas vocês vão ali e vão, né, serem consultadas, porque vocês confiam. Então esse médico, esse atendente de farmácia, tem que agir com o quê? Com ética, agir com respeito, agir corretamente perante vocês. Não pode ficar cochichando com um amigo, ou a fulano de tal veio aqui comprar um sabonete íntimo, né? O que será que está acontecendo? Então olha só, é uma situação constrangedora. Olha aqui o inverso. Um homem comprando preservativo ou gel lubrificante com atendente mulher. Fica uma coisa também um pouco chata, né? Às vezes o homem ali, ele está começando a perguntar um pouco mais sobre o preservativo e a mulher está meio desconfortável, a atendente de farmácia. E aí o homem vê isso e começa a dar em cima, né, com indiretas. Isso é uma situação constrangedora. Aí quem não está agindo com ética e respeito é o cliente, tá? Uma adolescente mulher comprando a pílula do dia seguinte. Aí vamos supor, vai na farmácia, chega assim, moça, vem cá. Em segredo, tá? Eu preciso de uma pílula do dia seguinte. Que né, eu acabei tendo uma relação com uma pessoa aí e acabou que não prevenimos. Então, assim, olha como é que é um segredo de confessionário. Você tem que manter isso daí em segredo. Não pode sair espalhando isso, tá? Por mais que você conheça a pessoa. Se ela te procurou ali, porque ela confia que você vai ajudá-la, tá? Adolescente homem pedindo comprimido para disfunção erétil. Olha que situação mais complicada. Né? Um adolescente que está vivendo uma fase né, nova da vida e está pedindo pílula, né, comprimido ali para disfunção erétil. Então imagina se eu sair espalhando, o fulano lá de tal que não conhece, tal, né? Então, não está conseguindo, né? Está tendo que comprar Viagra, por exemplo. Gente, é muito ruim isso. É muito triste, muito sério, tá? Evitem, acima de tudo, essa situação. Aqui o final,
quero passar para vocês uma dica, tá? A gente sabe que quando a gente começa a trabalhar em diferentes locais, com diferentes pessoas, a gente pega uma intimidade muito grande. A gente acaba virando amigo, parceiro, né? Nesse caso, vocês têm que saber separar a vida profissional da vida pessoal. Não confunda amizade com liberdade, tá? Não é porque vocês ali fizeram uma parceria, você e seu encarregado, seu chefe, tá? Ou os colegas de trabalho, tudo bem, vocês fizeram uma amizade, mas não confundam com liberdade. Ah, porque eu sou, né, muito amigo do meu patrão, então hoje eu vou chegar um pouquinho atrasado. Aí eu começo a acostumar com isso. Não. Não é essa a liberdade que ele te deu. Tá? Vocês são colegas de trabalho, tudo bem. Mas o profissional está ali para ser cumprido. Então, por favor, não misturem as coisas. Certo? Eu já penei, eu já sofri consequências dessas características aí. Né? A gente vai pegando amizade normal. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Minha irmã, essa semana fez 10 anos de empresa onde ela trabalha. Fizeram lá uma surpresa para ela, o patrão dela lá deu um presente, deu um bolo, fez uma surpresa para ela, né? Então, assim, tudo bem, é uma amizade. Mas não é por conta disso que minha irmã vai no outro dia chegar a hora que quer, né? Vai usar lá a roupa que quer, vai atender do jeito que quer. Então, não é essa liberdade. Tem a amizade, mas também tem a ética, tá? Então, trabalhar com respeito, trabalhar com dignidade, trabalhar fazendo o correto. Certo, meninada? A gente falou um pouquinho aqui sobre ética na farmácia, sigilo e descrição, e também saber separar o pessoal do profissional. Legal? Bom, minha câmera travou aqui. A Débora está aqui online. Débora, se você quiser ativar seu áudio, tá me ouvindo aí? Sim. Tudo bom? Tudo bom. Como é que tá os cuidados com o baby aí? Tá, já tá mamando. Tá mamando? Tá. Ei, ai, coisa boa, hein? E aí, como é que tá a vida? Tá correria ou não tá nada? Como é que tá aí nessa cidade? Tá tranquilo aqui. Tá de boa? Tá. Ah, então tá bom. Ó, Débora, semana que vem é a última aula, tá? É a última aula do curso. Se caso você conseguir vir, tá? Se der para você vir, tudo bem. Se não der, não tem problema. Né? Eu sei que fica um pouco apertado para você, mas fica aí a dica aqui. Semana que vem é a última aula para a gente estar se despedindo, né? Para a gente estar aí como é que fala? Se cumprimentando, né? Da nossa despedida. Certo? Eu sei que não vai dar muita gente, porque muita gente está trabalhando. Você está trabalhando, a Ingrid está trabalhando, a Ineclésia trabalha, o Lucas Pietro trabalha. Então, assim, muita gente está aí trabalhando. Mas quem puder vir semana que vem, fica a dica para vocês, tá legal? Muito bem. Tem alguma dúvida da aula de hoje? Você entrou na metade da aula aí, mas a gente está falando de ética. Você quer comentar alguma coisa? Não, tranquilo. Então, tá bom. Ó, eu vou mandar formulário para vocês, tá? Vocês respondem, por favor. E semana que vem a gente se vê novamente, tá certo? Tá certo. Então tá bom. Valeu, Débora. Obrigado pela participação aí. E, pessoal, semana que vem, última aulinha do curso de vocês. Aguardo, né, se vocês puderem estar vindo. E a gente vai se despedir de uma forma bem harmoniosa, vamos dizer assim. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. E boa semana a todos. Tchau, tchau, pessoal.